Bom, até o momento nós estudamos casos particulares das transformações. Nós estudamos a lei de Boyle, onde a temperatura permanece constante. Nós estudamos a lei de Charles e Gay-Lussac, onde a pressão permanece constante. E nós estudamos a lei de Charles, onde o volume permanece constante. Então, são três casos particulares de transformação onde a gente tem que controlar uma das variáveis de estado. A gente tem que fazer com que uma delas permaneça constante. Na prática, em geral, as três variáveis têm liberdade para variar. Então, quando isso acontece, como eu falei em um dos primeiros vídeos, quando o sistema sai de uma pressão P1, volume V1 e uma temperatura T1 para uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2, quando tudo muda, pressão, volume e temperatura, isso é o que a gente chama de uma transformação geral. Então, a gente vai agora buscar, a gente vai tentar encontrar uma lei que me diga como é que essas variáveis P1, V1 e T1 se relacionam com as variáveis P2, V2 e T2 durante uma transformação geral, uma transformação onde você não controla nenhuma das variáveis, ok? Para fazer isso, a gente vai usar um artifício. A gente vai considerar que o sistema está inicialmente em um estado 1. Esse estado 1 tem uma pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1. E a gente vai então conduzir esse sistema para um estado 2, onde ele tem uma pressão P2, um volume V2, uma temperatura T2. Depois a gente vai conduzir esse sistema para um estado 3, onde ele tem uma pressão P3, um volume V3 e uma temperatura T3. Esta primeira transformação nós vamos fazer de forma isotérmica. Vamos fazer essa primeira transformação de maneira isotérmica. Observe que se essa transformação é isotérmica, então a temperatura T1 e a temperatura T2 tem que ser a mesma. A segunda transformação nós vamos fazer de forma isométrica. Se isso aqui é uma transformação isométrica, então o volume V2 é igual ao volume V3. Se a gente aplicar então o que a gente estudou até agora para cada uma dessas transformações separadamente, primeiro para a transformação isotérmica, onde a gente aplica a lei de Boyle, se a temperatura é constante, então a gente tem que P1, V1, pressão do primeiro estado vezes volume do primeiro estado, é igual P2, V2, a pressão do segundo estado vezes o volume do segundo estado. Isso é o que a gente obtém a partir da lei de Boyle. Se então a gente aplicar aqui a lei de Charles para as transformações isométricas, considerando que V2 e V3 têm o mesmo valor, variam então P2, ou variam P de P2 para P3 e T que varia de T2 para T3, então a gente tem essa relação P2 sobre T2 é igual a P3 sobre T3. Se a gente fizer um jogo simples, aqui observe que nessas duas equações a gente tem P2. Então a gente pode, nessa primeira equação, isolar o P2 e encontrar P1V1 sobre V2. E nessa segunda equação, isolando o P2, a gente tem P3T2 sobre T3. Se a gente então igualar esta expressão com esta expressão, a gente obtém o seguinte: P1, V1
sobre V2 é igual a P3 T2 sobre T3. Organizando isso, a gente fica com o seguinte: P1 V1 sobre T2 é igual a P3 V2 sobre T3. Mas lembre que T1 é igual a T2. Então eu posso substituir T2 por T1. Isso aqui adquire essa cara mais agradável, mais harmônica. P1 V1 sobre T1. Lembre também que V2 é igual a V3. Então eu posso substituir V2 por V3 e esse outro lado da equação vai adquirir essa forma mais harmônica, dando à equação um aspecto mais simétrico. O que você percebe então é que, se você considerar apenas o estado inicial 1 e o estado final 3, entre esse estado e esse estado houve uma transformação geral. P não é mais o mesmo, mudou, era P1, agora é P3. V não é mais o mesmo, era V1, agora é V3. T não é mais o mesmo, era T1, agora é T3. Então houve uma transformação geral. E as variáveis P1, V1 e T1, P3, V3 e T3 se relacionam então desta forma: P1, V1 sobre T1 é igual a P3, V3 sobre T3. Em síntese, o que a gente tem para a lei geral dos gases é que pressão vezes volume dividido por temperatura é uma constante. A pressão vezes o volume dividido pela temperatura é uma constante. Em qualquer transformação geral de um gás ideal, essa relação entre as variáveis pressão, volume e temperatura vai ser uma constante.